Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todas que estão aqui com a gente em mais uma live. Hoje temos aqui um assunto muito especial. Falaremos sobre por que é tão difícil identificar um narcisista sem a revelação de Deus. Muito bom. Vou passar para a Lu agora. Seja bem-vinda, Lu. Boa noite a todos, Cris, demais colegas. Estamos aqui com mais uma missão, né, de aprender cada dia mais, desenvolver os conhecimentos que Deus tem nos ajudado, nos revelado. E sobre o assunto de hoje, eu pedi a Deus que me desse uma revelação diferente. Falei, Senhor, me dê uma revelação de uma forma mais profunda para que a gente possa abrir um pouco mais esse assunto, né, que requer bastante conhecimento e principalmente fé. Então, o que acontece? Na verdade, tudo acontece lá no céu, né? Então, quando existe um exército que trabalha a favor do bem e um exército que trabalha a favor do mal. Então, pessoas que elas têm esse traço de personalidade, elas de alguma forma desenvolvem mecanismos de habilidades de engano para poder fazer com que você se veja refém de uma determinada situação. É tudo muito desequilibrado. E a palavra diz que Satanás, ele é imitador das coisas de Deus. Então, como ele imita as coisas de Deus, o que ele tenta fazer? Ele trabalha de várias formas diferentes. Então, ora ele se mostra de uma forma mais explícita, e ora ele tenta confundir a mente das pessoas. E uma classe dessas ramificações que trabalham para o lado maligno é a classe dos narcisistas. Por quê? Os narcisistas, eles vão tentar se apresentar para você como uma pessoa que está ali para te ajudar, uma pessoa que está ali para resgatar você, como o Ângelo vinha falando anteriormente, né? Resgatar você das suas lacunas emocionais, né? Das suas fraquezas. Então, ele vai ali imitar as coisas de Deus para tentar confundir você. Mas não passa muito tempo e essa pessoa já começa a mostrar as garras dela, as capas começam a cair. Então, assim, existe uma palavra que eu até separei para que a gente pudesse abrir aqui hoje, eu acho que tem tudo a ver com o que está sendo dito aqui, e fala assim, ela está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, e fala assim, e não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Então, o que ele tenta fazer com os, digamos assim, com as marionetes que ele treina, né, que são essas pessoas que têm esse tipo de transtorno? Eles tentam fazer com que eles se infiltrem no meio do povo que tem fé, no povo que, às vezes, a pessoa nem tem fé, mas ele quer causar uma bagunça. Então, ao mesmo tempo que ele tenta tirar você da sua fé, ele também tenta afetar você, porque ele é imitador. Se ele é imitador, então vamos pensar um pouco de como a palavra de Deus funciona. Jesus, quando ele estava na Terra, ele precisava de amigos. Amigos próximos que pudessem motivá-lo ali naquela missão que ele tinha. Existem várias passagens na Bíblia que falam sobre isso. Então, Davi precisou do socorro de Jonatas para continuar o ministério dele, ele passou por várias situações. José precisou do carcereiro para ajudá-lo ali na situação que ele estava no cárcere ali privado, né? E Esther precisou do seu tio para ajudá-lo. Jesus precisou de João Batista. Então, assim, em várias passagens da Bíblia, o próprio Deus precisa de nós para fazer com que o reino dele venha se manifestar na Terra. Então, o narcisista, por ele ser imitador, o que ele faz? Ele tenta te apresentar uma amizade ou na vida sentimental, em qualquer ciclo, no seu ambiente eclesiástico, no seu trabalho, ele tenta apresentar para você como sendo essa pessoa que vai ali te resgatar. Só que, ao mesmo tempo que ele fere você e ele começa a te manipular, ele junto com essa solução paliativa que ele traz para você, você sente uma opressão. É como se ele quisesse que você também não acreditasse que a bondade existe. Ou seja, todas as pessoas que se aproximam para te ajudar, então todo mundo é ruim, ninguém é bom. Então, como as pessoas da Bíblia foram ajudadas, como os profetas foram ajudados, como Elias foi ajudado por Eliseu, né? Então, assim, a diferença é que o que é importante a gente sempre considerar em tudo isso? Que a gente tem que se analisar também até que ponto a gente permite com que o engano que o inimigo traz faça com que você se afaste de pessoas que estão ali, de alguma maneira, te auxiliando nos seus processos. Mas, quando as suas emoções elas estão muito desreguladas, que você vê aquela pessoa como uma salvadora ou um salvador do teu processo,
você também espera demais daquela pessoa. Então, ele faz uma bagunça tão grande que, ao mesmo tempo, é assim, vou imitar as coisas de Deus, vou oferecer suporte emocional e vou fazer com que essa pessoa desacredite que existe bondade, que é o que a Cris falou lá no início, né? Ela falou algo relacionado a isso, que existe bondade. Mas até que ponto? Porque, assim, quando uma pessoa ela está passando por uma situação de muita dor e sofrimento, ela precisa de um suporte emocional. E Deus, ele manda esse suporte emocional. Mas o narcisista, ele aproveita da vulnerabilidade daquela pessoa para tentar manipular e robotizar essa pessoa, de modo que ela não consiga pedir ajuda para ninguém mais. Então, assim, ele tenta fazer uma confusão tão grande que, ao mesmo tempo que ele vem para bagunçar, ele tenta tirar a esperança das pessoas e fala assim, ó, não peça mais ajuda para ninguém, porque você não pode confiar em ninguém. Então, olha o caos, né? É um caos tão grande que ele tenta tirar a fé das pessoas nas outras pessoas, e aí ele vai te isolando, né? E o isolamento que vem quando é da permissão de Deus é para você refletir, é para você passar um tempo de reflexão, para você se reconstruir, para você se analisar, para você olhar para dentro de si mesmo, para você ter um tempo. Todos nós precisamos de um tempo ali de cura, de conexão, de autoconhecimento. A gente precisa aproveitar melhor os nossos tempos que a gente se encontra só. Mas a intenção do narcisista é ser usado como uma ferramenta diabólica para tentar fazer com que você perca a fé nas pessoas também. Então, é importante ter esse discernimento que a Anne comentou, no sentido assim, poxa, você se autoanalisa. Por exemplo, você vai fazer um atendimento, vai ajudar alguém. Então, você é bom para essa pessoa? Você é bom, mas você também tem a sua vida, você também tem seus afazeres, você tem a sua rotina, o seu dia a dia. Então, vai ter alguns momentos que você vai poder auxiliar aquela pessoa. Em outros momentos, você não vai ter como auxiliar. Então, é como a Cris falou no início, nem todo mundo é narcisista porque a pessoa não está ali disponível o tempo inteiro para ajudar. Só que, como discernir o que vem do maligno? Porque você sente peso, você analisa as coisas, você pensa, poxa, essa pessoa que está me oferecendo um auxílio, ela está trazendo mais peso sobre a minha vida do que paz. E aí o próprio Deus, ele vai revelando para você. Então, calma, às vezes a pessoa não está num dia bom, às vezes a pessoa não tem o mesmo tempo que você. Deus, ele usava os temperamentos, ele fez Pedro mais explosivo, ele fez João mais tranquilo, e cada um Deus usava de um jeito diferente, e todos colaboravam para o reino de Deus. Então, talvez Pedro, na impulsividade que ele tinha, que Deus usava a impulsividade dele, mas para uma causa maior, né, dele ter aquela garra, aquela força de ir, e João já era mais tranquilo. E João, Deus precisava de uma pessoa mais calma para entender o Apocalipse, né? Para ele revelar o Apocalipse através de uma pessoa mais tranquila. Então, assim, diferenças de temperamento é totalmente diferente de você lidar com uma pessoa ruim, porque pessoas são diferentes, pessoas têm seus problemas, pessoas têm o seu dia a dia, a sua vida, mas o narcisista não. Ele quer trazer para você o engano, imitar as coisas de Deus, só que para te colocar numa prisão, em uma cadeia emocional, para que você perca a sua fé, sua esperança, para que você pense que você se sinta frustrado, que você pense que não existe possibilidade de você sair daquela situação. E Deus, ele já vem com a palavra de fé para você. Ele fala, olha, você está passando por um problema, uma situação, eu vou colocar pessoas para te ajudar, mas essas pessoas vão te auxiliar, elas não vão fazer tudo por você. E o narcisista não, ele quer fazer tudo, ele quer ser o seu tudo, e ele quer que você fique preso e refém dele. Você vira um robô, praticamente, porque você faz tudo o que ele quer. Então, você se vê numa prisão, numa situação de escravidão mental e emocional, e você não consegue sair. Não é uma via de mão dupla, é sempre, eles fazem as coisas de uma forma, quando você vê, você está ali refém daquela pessoa, você passa o dia inteiro pensando naquela pessoa, né? Os seus pensamentos, eles são consumidos. Então, assim, hoje em dia, a gente está aqui, né, conversando sobre tudo isso, mas existem determinadas reuniões, eu não posso aprofundar aqui, mas talvez em outro momento, existem determinadas reuniões que elas são realizadas pelo maligno, pessoas que servem ao maligno, e que dali daquelas reuniões saem pessoas treinadas para fazer o mal. Então, essas pessoas, elas vão afetar cada um de um jeito. E os narcisistas estão ali dentro. Só para finalizar, queria deixar só mais uma mensagem que também fala na Bíblia a respeito do modus operandi dele, porque Deus, ele é tão perfeito que ele já tinha nos alertado a respeito, né, dessa classe de pessoas, né? A gente pensa que o mal, ele só se apresenta de uma maneira feia, mas não.
São táticas desenvolvidas pelo maligno para tentar atrair você e tirar você do seu foco, do seu propósito de vida. E a palavra diz, né, sobre a era dos narcisistas também. Ela está em 2 Timóteo, eu acredito que vocês já devam conhecer, mas eu vou só relembrar aqui. 2 Timóteo, capítulo 3. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, muitos serão egocêntricos, arrogantes, cínicos, fanfarrões, trapaceiros, difamadores, cruéis, avarentos, vaidosos, grosseiros, inimigos de Deus. Amarão mais os prazeres da carne do que as coisas de Deus. Parecerão seguidores da palavra, mas com suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Então, gente, é claro que nossa missão não é aqui dizer que pessoas elas não têm o direito de chegar próximo de Deus, até mesmo os narcisistas, porque eles têm esse direito. A palavra de salvação é para todos. Mas, a partir do momento que uma pessoa quer estar no escuro, caminhar no escuro e quer levar você junto, você tem o direito de sair daquela situação. E se um dia essa pessoa se arrepender, se um dia essa pessoa se sentir, porque o amor de Deus, ele constrange a pessoa a tal ponto que ela não consegue mais fazer a mesma coisa. Porque Deus, ele vai limpando a gente de uma forma tão linda que quando você se vê, você está nascendo de novo, sendo adulto. Você fala, meu Deus, tudo que eu pensava que era, não era, né? Então, assim, Deus, ele não está alheio ao que você está passando. Se você está passando por algum relacionamento a esse nível, Deus tem o poder de descortinar tudo isso, de mostrar para você o caminho certo para você seguir, e ele vai sim te capacitar, porque Deus, ele é a força na tua fraqueza, né? Ele é a luz em meio às trevas, então não há o que dar errado. Então eles vão vir por um lado, mas por 7 caminhos eles vão ter que correr. Isso está escrito na palavra, e a palavra é viva e eficaz. Ela é cortante e penetrante como espada de 2 gumes. Então, assim, que você que está ouvindo isso daí desse lado, né, todas essas informações, que você tome posse da verdade do evangelho, porque quando Deus, ele fala com a gente, ele libera uma palavra que ela não volta vazia. Então, tudo que está sendo dito aqui, que não volte vazio, que você tome para a sua vida como uma ferramenta poderosa nas suas mãos, para que você aprenda a lidar com esse tipo de pessoas. E é isso, essa é a mensagem. Que lindo, Lu. Que lindo e poderoso. Muito obrigada. Nossa, que live. Cada uma que a gente faz aqui, que eu falo, gente, Deus, ele surpreende. A gente às vezes acha que vão vir aqui para dar um bate-papo, levar um conhecimento, mas aí o negócio vai no profundo. Eu adoro. Só gratidão por tantas informações, né, que a gente aprende a cada dia. E lembrar que Jesus, ele também, quando ele veio, né, fazer o que ele tinha para fazer, a missão dele na Terra, muitos olharam para ele e tentaram, e não aceitavam que ele era simplesmente Jesus, ele veio com uma missão, né? Então, algumas pessoas, Deus vai permitir que entrem nas nossas vidas para te auxiliar, mas não para fazer tudo para você. Então, assim, se você conseguir regular as suas emoções a ponto de que você não crie uma expectativa tão grande de uma outra pessoa, você não vai sobrecarregar aquela pessoa. Então, isso já evita que você tenha alguns dissabores com pessoas que possam ali te auxiliar no seu dia a dia. Que você sempre lembre que o seu socorro vem do alto, né? Porque pessoas que têm alguma disfunção mental, que não querem passar por um processo de cura, de transformação, elas vão tentar sugar você, você pode fazer tudo o que você tiver ao seu dispor, né? Ali para poder ajudar aquela pessoa, para auxiliar. E são pessoas insaciáveis, são pessoas que nada que você faça tá bom para essas pessoas, elas sempre vão ver aquilo que você não fez, né? E nós não somos obrigados a estar o tempo inteiro disponíveis para ninguém. E pessoas que têm um traço de personalidade narcisista, eles, né, seja homem ou mulher, tem um quê de perversidade ali por detrás, tem um sarcasmo, uma ironia, você sente um peso. Então, Deus, ele vai te direcionar, à medida que você vai se entregando para Deus e permitindo que ele vá transformando a sua mente, ele vai te mostrar, porque tem pessoas que você tem apenas diferenças de personalidades, e não necessariamente aquela pessoa seja uma pessoa tóxica, uma pessoa narcisista, mas é uma pessoa diferente de você, e às vezes você deixa de procurar ajuda porque você não está com as suas emoções reguladas, e você sobrecarrega o outro, e caso aquela pessoa não te atenda em todos os quesitos que você quer, aí você já acha que a pessoa é narcisista. Então, assim, é só colocar esse cuidado que a gente precisa ter todos os dias
para que a gente não seja um instrumento ali de, talvez até um impedimento no ministério de alguém, né? Se uma pessoa, você tem uma determinada missão e a outra tem uma outra missão, amém, que cada um siga a sua missão em paz, né? Mas que se tiverem um conflito de interesses ou algo muito pesado, então é difícil, né, ter ali uma sinergia, né, uma reciprocidade. Então, pessoas que têm esses traços, né, que são classificados como, nós falamos narcisistas, mas não é pelo fato de usar a palavra em si, narcisismo, é aquilo de ruim que a pessoa tenta transmitir para você, porque elas tentam colocar cabrestos em você para que você se sinta robotizado. E uma vez robotizado, você não consegue ter acesso ao Pai, porque você está ali cego, você está ali como se você tivesse enfeitiçado e você não consegue reagir. E Deus, ele quer que você se entregue, que você rompa, né, os limites do medo, para que você se entregue a ele, para que ele possa ressignificar a sua vida, para que ele possa restaurar as suas emoções. Porque você, às vezes a gente tem uma impressão de que servir a Deus é você estar isento de problemas. E isso é uma mentira, né? Porque você está com Deus, mas você vai passar pelas suas batalhas. Só que você tem um general de guerra contigo. Você tem, o Deus, ele está ali te conduzindo, e uma pessoa que trabalha para o maligno, que tem toda essa opressão por detrás, né, de tudo aquilo, quem vai respaldá-las? Quem vai ali curá-las de dentro para fora? Não existe cura, elas estão passando pela vida de uma maneira neutra e tentando puxar pessoas para caminhar com elas, né, para que essas pessoas não enxerguem a luz. E quando Deus, ele entra na sua vida, que você começa a trazer a presença dele para a sua vida, você começa a se sentir mais forte, mais corajoso, mais destemido. E quando você olha, você fala, meu Deus, né? Eu nunca imaginei que eu iria conseguir sair de mais essa prova, né? E cada prova que você passa, você se torna mais forte, mais resiliente. Você tem mais fé, você tem mais esperança, você entende o lado das outras pessoas, você consegue ter ali um discernimento de tudo que acontece, e aos poucos Deus vai te dando um equilíbrio emocional. Então, que Deus possa trazer para a tua vida uma motivação, uma esperança para que você não desista dos seus sonhos, que você não se sinta frustrado. Não, você não é frustrado, você não é derrotado, porque você está vivo. E a sua vida, você ainda tem muita coisa para viver, você tem uma vida eterna pela frente, né? E uma pessoa tóxica, ela fica ali o tempo inteiro falando palavras negativas para que você se desestimule, para que você pense que você não é capaz, para que você desacredite nas pessoas. Então, lembre-se que da mesma forma, né? Voltando ao início lá da primeira palavra, da primeira frase, da mesma forma que eles são imitadores de Deus, te apresentando um auxílio ali, só que com uma intenção ruim por detrás, existem sim pessoas boas que estão aí para te ajudar, e eu digo isso por mim, por experiência de vida, porque eu tenho amigos, assim, que Deus colocou na minha vida, que são pessoas, assim, de oração, de fé, e como essas pessoas me ajudam. E se elas estiverem assistindo ou forem assistir, elas sabem do que eu estou falando, e são pessoas de peso, pessoas ali de impacto espiritual, e são pessoas que nem sempre a gente está junto, mas eu sei, eu tenho um respeito por elas, por saber que por elas buscarem a Deus, porque elas têm seus afazeres, jamais eu irei sobrecarregá-las. Eu sei que quando estamos juntos é porque Deus tem aquele tempo para nos reunir, mas cada um tem as suas atividades, mas a gente sabe com quem a gente pode contar. Mas eu sei, da mesma forma como Deus me levantou para ajudar pessoas, ele também levantou pessoas para me ajudar, e nós somos todos uma equipe. Então, a gente não pode sobrecarregar também as pessoas e achar que elas têm que fazer tudo, né, por nós, porque eu faço agradecer, eu falo, Senhor, obrigada, porque o Senhor enviou uma pessoa, sim, para me ajudar, eu num momento de dor, de desespero, e o Senhor estava ali comigo, me enviando auxílio, me enviando socorro, e saber respeitar o tempo delas também. Né? Então, isso é muito importante, a gente também se analisar para que a gente não sobrecarregue as pessoas, para que a gente entenda o sim, o não como uma ofensa, mas é porque cada um tem suas atividades, né? Seus afazeres. Então, que a gente não permita que essa imitação que o inimigo tenta lançar na nossa história seja para o mal, para que você deixe de acreditar na humanidade. Então, imagino que cada um aqui tem pessoas que precisa ser ajudadas por vocês precisam ajudar outras pessoas, mas a gente tem que ter ali um equilíbrio, né, no nosso dia a dia, porque quando você está lidando com uma pessoa perversa, uma pessoa que tem um traço de personalidade narcisista, psicopata ou sociopata, você se sente mal. Deus, ele coloca um sinalizador, assim, que você sente uma angústia. As coisas que essa pessoa fala
você se sente para baixo, até algo bom que ela tenta falar para você, ou ele tenta falar para você, você sente que tem um peso ali. Então, assim, Deus te mostrou isso, que tem peso, então fica esse sinal de alerta, foque nas coisas do alto, porque Deus, ele tem toda a estrutura disponível para você, para que você possa sair dessa situação de cabeça erguida, pensando que nós estamos sim nessa terra, existe o bem, existe o mal, teremos batalhas, teremos conflitos, mas o grande eu sou, soberano e santo e Senhor de todas as coisas, ele, em toda a soberania, ele se inclinou para você. Então, aproveita, agarra isso com todas as suas forças para que você continue com dignidade, com honra, com respeito e, principalmente, respeitando uns aos outros. Essa mensagem. Obrigada, Cris. Obrigada a você, Lu. Muito bom, obrigada, viu? Aí eu anotei aqui também falando sobre essa parte, achei algumas outras coisas que eu estava procurando, enfim, vou completando aqui até terminar a live. O que você falou aí, nossa, muito poderoso, que também vai ajudar a gente a identificar mesmo o peso sobre a sua vida, um convívio com essa pessoa. Por mais que seja sutil, que seja oculto, porque o inimigo ele age no oculto, você sente a energia pesada. E assim, você é o saco de pancada. Então, eles vão sugar tudo de bom, você vai dar tudo de bom que você tem para essa pessoa para ajudar, e você vai receber o lixo dessa pessoa.